paz do Senhor, irmãs, mais uma vez juntas, e quem diria, né? Na nossa última aula, aula de número 11. Que bênção, né? E para a gente encerrar assim, de um jeito bem legal, eu quero estar sorteando, depois eu vou ver com a Rose direitinho como que a gente vai fazer isso. Um livro meu, né? Eu li e eu gostei bastante, chama Um Tesouro Chamado Mulher. Eu vou estar sorteando esse livro. Eu li com tanto cuidadinho que nem parece que foi mexido. E eu vou estar sorteando. Então, um livro bem fininho, gostosinho de ler e tem umas dicas muito boas. E para poder comemorar a nosso fechamento aqui desse primeiro ciclo do nosso livro, da lição número 11, que hoje a gente vai encerrar. E eu agradeço a Deus para a gente até aqui, Ele tem nos sustentado, tem nos ajudado e abençoou para a gente concluir essa primeira fase, então. Hoje, na nossa lição número 11, temos como título A Mulher Virtuosa Faz Escolhas Sábias. E temos como versículo para esse título Deuteronômio 30, 19. E eu queria ler na minha Bíblia, que aqui tá um jeito assim mais claro da gente entender. Então, diz assim, Deuteronômio 30, 19, fala assim, ó. Hoje invoco os céus e a terra como testemunhas contra vocês, de que coloquei diante de vocês a vida e a morte, a bênção e a maldição. Agora escolham a vida, para que vocês, os seus filhos, vivam e para que vocês amem o Senhor, o seu Deus. Ouçam a sua voz e se apeguem firmemente a Ele, pois o Senhor é a sua vida e Ele dará a vocês muitos anos na terra que jurou dar aos seus antepassados, Abraão, Isaque e Jacó. Vamos orar para a gente entrar na nossa lição, então? Deus Pai Todo-Poderoso, Senhor, nós fizemos a leitura da Tua Palavra. Jesus, nós estamos aqui na nossa último capítulo, Senhor, a nossa última lição, número 11. Deus, obrigado, porque até aqui o Senhor nos ajudou, até aqui o Senhor nos sustentou. Visita, Pai, essa irmã que está em casa. Visita, Senhor, cada coração que hoje espera, Senhor, nessa aula, aprender mais do Senhor, Pai. Obrigado, Jesus, por tudo que o Senhor tem feito, tudo que o Senhor tem operado. Continua nos ajudando, Pai, no restante desse estudo, que vai ser a outra parte desse livro. Senhor, esteja conosco como o Senhor sempre esteve, desde o início, desde quando o Senhor colocou no nosso coração fazer esse trabalho. Oh Deus, eu te agradeço pela oportunidade, Senhor, de estarmos juntas aqui, usando veículos aqui da internet, Pai, para alcançar, Senhor, tantas pessoas. Visita aquelas, ó Pai, que não são da nossa igreja, mas também acompanham o estudo. Visita, Senhor, abençoa, Pai querido. Eu te agradeço por essa rica oportunidade, em nome do seu Filho querido, Jesus. Amém. Amém. Então, Moisés aqui já vinha falando com o povo, ensinando os mandamentos de Deus, e Deus mandou que ele dissesse assim, ó, eis que eu coloco diante de vocês a vida e a morte. A vida era o caminho com Deus, andando com Deus. E a morte era o caminho da desobediência. Então, como versículos do nosso estudo, a gente tem essa passagem, então aqui a gente tem que... aqui ele fala assim, ó, a escolha, né? Como hoje o tema é escolhas sábias. Então, nós vamos centrar tudo em escolhas. Nós temos o poder de escolher, como aquele povo tinha o poder de escolher um caminho de vida ou um caminho de morte. E ele fala, escolhe, pois, a vida para que vivas, tu e a tua descendência. Então, essa escolha, ela caminha junto com a sabedoria que tanta gente já estudou. E a gente vai ver nessa lição o quanto que a gente pode fazer, qual que é a nossa parte de fazer. Aqui fala assim também que a nossa escolha, ela é muito na nossa mente. Tudo começa aqui, quando a gente analisa um caminho que vai dar certo,
se a gente for por ele, que é o caminho da verdade, que é o caminho do Senhor. Então começa tudo na nossa mente. Então ele começa assim, ó. Ela começa assim: todas nós, mulheres, sabemos que a vida não é um mar de rosas. Nossos dias são tão cansativos, tomamos decisões por nós mesmas e também pelos outros. As mulheres, elas sempre têm sob responsabilidade a vida de outras pessoas, ou dos filhos, ou alguém da família. A gente está sempre cuidando, né? É nosso papel, mulher, cuidar das pessoas, né? Assim, Deus escolheu isso para nós, confiou isso a nós. Então a gente está sempre tendo que tomar decisões importantes para nós e para aqueles que estão ao nosso redor. E às vezes é tão difícil. É um pouco grande a lição de hoje, eu não vou estar lendo tudo, então eu pontuei umas partes, tá bom? Pra gente estar revendo aqui juntas. Mais abaixo diz assim, ó: você não é uma super heroína. Você não pode assumir os problemas de todos ao seu redor. Não precisa se sentir culpada por não conseguir colocar o planeta em ordem, porque a gente quer alcançar todos, né? A gente quer fazer por todos ao nosso redor, e às vezes a gente deixa a gente mesmo para trás e a gente não consegue fazer tudo, se sobrecarrega, e não é isso que Deus tem pra gente. Ainda que a gente tenha que tomar escolhas, no Senhor tem que ser uma coisa tranquila. Mais abaixo ele diz aqui assim, ó, ele não, ela, né, a autora: não estamos aqui para lhe dizer que essas situações vão acabar num passe de mágica. Queremos ajudá-la a reagir diante da situação que lhe foi imposta, a fazer escolhas para passar pelas dificuldades que tem enfrentado. Lembrando que nem sempre Deus ele vai mudar aquela situação, mas o que Deus quer fazer é mudar a forma que nós vimos a situação. O que Deus quer fazer é mudar a forma que a gente reage diante da situação. A forma que a gente reage diz muito de quem nós acreditamos, em quem nós servimos, em quem nós confiamos, e a escolha que nós fizemos para a nossa vida e para aqueles que estão sob nossa responsabilidade. Lembre-se, Deus pode mudar a dificuldade pela qual você está passando. Se Ele quiser tirar toda a situação, Ele vai tirar. Ele pode operar milagres e fazer com que todo sofrimento acabe. Porém, o maior milagre que pode acontecer é Deus mudar o seu interior. E para isso, os sofrimentos são necessários. Tudo isso que a gente passa é necessário para a gente adquirir a sabedoria. É necessário para a gente adquirir o amadurecimento. Lembra da forja da primeira aula? Pressão, calor e batida. Lembra? Lembra que Deus trabalha e fogo de novo, e sopra e coloca na água. Lembra disso? Aquele videozinho da forja. O Senhor está forjando em nós, e isso incomoda. Isso o Senhor quer trabalhar em áreas que a gente às vezes não quer mexer. A gente deixa lá, mas o Senhor quer mexer. Ele quer tirar aquela impureza. Ele quer fazer de você um vaso de honra, uma arma boa para ser manejada pelo Senhor, uma pessoa que Ele pode contar. Então, é necessário. Continuando aqui, fala assim, ó: os contratempos pelos quais passamos aceleram a nossa transformação. E muito dos nossos problemas são causados por nós mesmas. Nem sempre Deus criou a situação. A maioria das vezes não é Deus, mas Ele usa a situação. Às vezes somos nós que criamos, às vezes é o inimigo que cria, ou às vezes são as outras pessoas que criam e a gente se vê no meio da situação. Mas de todas elas, Ele usa para o seu bem. Pois manipulamos muito as coisas. As mulheres, elas têm essa habilidade da manipulação, que a gente não pode usar isso para benefício próprio. A gente vê muito em casamentos, assim por todo lugar, às vezes o casamento nem é cristão, às vezes cristão, das mulheres fazerem uso disso, dessa poder de domínio sobre o marido, o poder de domínio sobre os filhos, e manipular toda a casa para aquele benefício que ela tem, para ela ter um benefício próprio. E não é certo isso, é errado fazer uso dessa manipulação. Não podemos fazer uso, é pecado a gente manipular para a gente conseguir as coisas, tá certo?
Pensamos demais, assumimos coisas demais e muitas vezes não permitimos que Deus seja Deus na nossa vida. Fazendo assim, manipulando, a gente toma o lugar de Deus. É uma afronta para o Senhor. Então, você, às vezes, você conduz seu marido para ele tomar uma decisão que você quer que ele tome. Às vezes nem espera Deus tocar nele para fazer. Eu não digo assim, uma simples escolha do móvel, de uma cor, não são coisas assim. São decisões importantes para o casal, para a família, são coisas sérias, né? Então é preciso mudar, e eu e você precisamos mudar. Mais abaixo ele fala assim, ó: se você não fizer nada de diferente, tudo continuará sempre igual. A maioria de nós resiste ativamente à ideia de mudança, pois é necessário sair da zona de conforto. Exige de nós um esforço adicional. Algumas de nós vão precisar se calar. Outras de nós vão precisar agir. Então, eu não sei como que Deus vai fazer isso com você. Se você vai precisar ser barrada por Deus, talvez você seja uma pessoa que passe à frente, uma pessoa que decide coisas por si, sozinha, e não fala muito com o parceiro, com os familiares. Ou Deus, ele quer que você dê a sua opinião. Então, há casos e casos. Então, uma das duas situações Deus vai tratar para te fazer crescer, certo? E sair da zona de conforto. Sabe, às vezes o seu silêncio é um posicionamento que chama a atenção de Deus. É o seu esforço adicional. É um esforço diferenciado. Às vezes você se posicionar espiritualmente, ou às vezes até dando sua opinião na relação, ou às vezes se importando com coisas que você tinha largado porque você ficou de mal e Deus não quer que você largue. Eu não sei. Deus sabe como tratar. Então, isso, alguma coisa nós precisamos fazer para que chame a atenção de Deus e Ele haja. Continuando aqui, ó. Sua postura deve ser como a de um agricultor, que ao levantar cedo prepara a terra, mas ao mesmo tempo em que depende da chuva. Então, ao mesmo tempo, eu faço a minha parte com confiança que a chuva Deus vai mandar. Eu faço a minha parte, saio da zona de conforto, acredito e Deus ele vem e faz. Então, as escolhas que nós fazemos no Senhor são sair dessa zona de conforto, decidir em momentos importantes o que Jesus faria, o que Jesus espera que a gente faça. Então a gente não deve atrapalhar o agir de Deus, sabe? Porque às vezes a gente atrapalha. Continuando aqui na página 81. Uma mulher sábia, ela prioriza a vida espiritual. Se não está dando tempo, acorde mais cedo. Uma mulher sábia, ela é crente de domingo a domingo. E não somente aos domingos. Não existe dia para ser crente cristão. Se você não mudar, nada mudará. Se não priorizar, nunca terá tempo. E se não tiver tempo para Deus, a sua vida continuará um caos e sem sentido. Ele deve ser a sua prioridade. Encaixe a sua vida, o seu cotidiano, colocando Deus no topo da lista. Lembra que a gente usou aquela expressão encabeçar? Que ele venha encabeçar o seu dia. Que ele seja a coisa mais importante. Ainda que você corra com todo o seu serviço para você ter aquele tempo com Deus. Ele precisa encabeçar o seu dia. Mais abaixo diz assim: não se comporte de forma passiva, jogando em Deus toda a responsabilidade. Não seja uma mulher tola, colocando em Deus a culpa do seu caos. Muitas mulheres ficam prostradas, clamando: ó Deus, me ajude, aguardando passivamente o socorro divino. Porém, ele responde: levanta-te. Pois foi isso que Deus falou a Paulo quando ele estava caído no chão. Para Deus agir, você precisa reagir. Independentemente do que estiver passando nesse momento, levante-se. Sim, levante-se, coragem. Quer que as coisas mudem? Comece a mudar em você. Não fique prostrada, vencida pelo pecado, cabisbaixa, abatida e sem vigor. Quando Paulo aqui caiu, ele foi confrontado pelo próprio Jesus. Ele achava que ele estava fazendo tudo certo.
mas ele foi confrontado. Ele caiu ao chão e foi difícil para ele levantar. Porque ele achava que toda a força que ele empenhava, ele estava fazendo por Deus e não era. Ele estava fazendo na própria força. E Deus disse para ele: por que você me persegue? Por que você está fazendo isso? Então hoje Deus nos diz por quê. Por que prostrar? Por que desistir? Por que não fazer? Então levanta-te. Ele diz: levanta-te. Então, com a pouca força, o poder de Deus se aperfeiçoa na sua fraqueza. Se levanta para o Senhor. Se levanta em posicionamento em fé. Faz a sua parte. Na página 82 diz assim, ó. Em Romanos, né? Eu separei para eu ler aqui. Romanos 8, 6. Diz assim. Não posso demorar, né? Aqui. A mentalidade da carne é morte, mas a mentalidade do espírito é vida e paz. A mentalidade da carne é inimiga de Deus, porque não se submete à lei de Deus, nem pode fazê-lo. Quem é dominado pela carne não pode agradar a Deus. E a palavra que eu quero frisar é a mentalidade. Então, a nossa mente, como eu disse no início, tudo começa pela nossa mente. Aí ele diz aqui mais abaixo, ó. Ele não, né? Eu insisto em falar ele, é ela, né, a autora. A direção em que dispomos nossa mente decide também o nosso destino. Então, uma decisão, ela é muito importante. Ela muda toda a nossa vida. Olha como somos responsáveis pelo nosso destino. Você será amanhã o que escolhe ser hoje. O que escolher ser hoje. Aqui diz assim, ó. Como diz no versículo, aquilo que o homem semear, isso também se fará. Não há como você semear trigo e colher milho. Não tem como as coisas boas acontecerem se hoje você não se posicionar. Mais abaixo diz assim, ó. Se nós inclinarmos para as coisas do Espírito, experimentaremos vida e paz. Que quer vida e paz amanhã? Escolha ser sábio hoje. É você quem escolhe o que quer experimentar na vida. É uma decisão que depende exclusivamente de você. Às vezes a gente não pensa, dá crise, fica nervosa, não toma cruz, não fica quieta. E depois isso vai ter consequências piores amanhã. E tomamos decisões bravas, na hora errada, no calor do momento. A gente não deve. Nada tem a ver com os outros ao redor. Se você ainda não estiver desfrutando vida e paz, certamente será porque você está ocupando os pensamentos com as coisas dessa terra, que é miserável, e não com as coisas celestiais. O que você escolhe? Se de fato for vida e paz, comece a ocupar a mente com as coisas do Espírito. Inunde-se do Espírito Santo até você transbordar. E você sentirá tudo diferente na vida. Toda desordem entrará em ordem. Todos os conflitos passarão. Toda dor cessará. Faz uma experiência, faz uma tentativa. No pior momento que você tiver, você firma o teu pensamento em Deus, no domínio próprio, na palavra. Clama, busca mesmo. Fala, Senhor Jesus, me ajuda. Me ajuda para eu não fazer nenhuma besteira, porque eu sei que depois eu vou ter consequências. Senhor, me ajuda. E Deus, ele vem, ele te dá refrigério para você tomar as decisões para lá na frente não ter erro. Agora aqui na página 83 diz assim, ó. Então, muita coisa, eu não posso demorar, tá bom? Senão a gente falaria muito mais. Bem no meio da página para baixo, fala assim, ó. Se você não se sentir sábia, mesmo buscando a sabedoria com todas as forças, talvez você esteja buscando a sabedoria errada, a sabedoria humana. E isso está esgotando e tirando as suas forças na caminhada com Deus. Nossa caminhada, irmãs, ela não pode ser pesada.
Jesus disse que ele ia carregar o jugo para nós, junto com a gente. O fardo do Senhor é leve e suave. Não pode ser uma caminhada pesada. A gente não pode sentir que está perdendo, que a gente está sofrendo porque estamos no Senhor. Tem que ser leve. E as nossas decisões e a sabedoria do nosso dia, que nos leva a tomar decisões corretas, a sabedoria de Deus em nós, a gente precisa levar essa caminhada com leveza. Se está pesado, alguma coisa de errado tem. A sabedoria humana faz a mulher, a faz ser uma mulher impura, sempre envolvida em conflitos e preferências, sobrecarregada de culpa e falta de perdão, sem amor para com as pessoas ao redor, sem misericórdia, com muitos julgamentos, infrutífera espiritualmente, cheia de preferências e falsidade. A sabedoria de Deus a eleva a outra categoria, molda em outra mulher e transforma numa mulher com abundância de sabedoria. Ela desenha em você, a sabedoria de Deus, desenha em você uma mulher sábia, pura, pacificadora em todas as situações. Uma mulher que dispensa perdão a todos. Você quer ser uma mulher sábia, pura? Quer ser uma mulher sábia, pacífica? Uma mulher sábia que perdoa? Uma mulher sábia, amável? Uma mulher sábia, plena de misericórdia? Quer ser uma mulher sábia, frutífera? Uma mulher sábia, imparcial e sem fingimento? Imparcial é quando a gente não toma partido diante das situações. As pessoas vêm, contam as coisas, a gente já logo dá a nossa opinião e já defende um e defende o outro. A gente não toma partido. A gente ouve os dois lados e com sabedoria a gente aconselha os dois lados. E isso é ter sabedoria. E para terminar, ele fala, né, o Senhor: buscar, pois, em primeiro lugar o reino e a justiça, e todas as coisas serão acrescentadas. Todas as coisas serão acrescentadas. A sabedoria também será acrescentada. O discernimento será acrescentado. Tudo será acrescentado. Tem o tempo aí mais, Esther? Tá acabando o tempo. Tá acabando o tempo. Então, vamos fazer a nossa oração juntas, agradecer a Deus por esse tempo. Depois eu vou ver com a Rose e com a Simara como é que a gente pode fazer o sorteio desse livro, que é tão gostosinho de ler e quem for sorteada vai gostar. Vamos fazer essa oração, né? Feche seus olhos, pensa no Senhor e vamos orar. Não dá para fechar os olhos, perdão, irmãs. A gente tem que ler a nossa oração, né? É no livro, a gente acompanha pelo livro. Mas quem está sem o livro, então pode fechar os olhos, tá bom? Senhor Jesus, eu não quero desistir, tampouco desanimar na minha caminhada cristã. Eu desejo muito ser uma mulher pura, pacificadora, plena de misericórdia, frutífera e amável. Também quero aprender a perdoar, porque eu sei que tenho colecionado no meu coração muitas mágoas. Mas nem sempre consigo ser tudo o que eu queria ser. Não desista de mim, querido Deus. Eu quero mudar, eu quero crescer, eu quero ser desenhada por Ti. Quero ter atitudes que construam em mim essa mulher sábia. Quero ser corajosa para mudar e quero começar já. Estou tão esgotada, tão frustrada, me sinto tão pequena, quando olho e vejo tudo um caos dentro e fora de mim. Mas talvez seja porque eu tenho desejado